da parte de gramática, ela cai de duas maneiras simultâneas, né? A parte da interpretação de texto e a parte também de conhecimento gramatical, né? Que seria a parte das 10 classes gramaticais, a parte semântica, né? A parte também sintática. Então, embora não caia todo o conteúdo, né? Ele cai sortido. O que a gente reparou aí nesses últimos anos? Que eles variam muito, né, no tipo de questão que eles cobram. Tá? Então, por exemplo, tem momentos que cai, por exemplo, plural de substantivo. Em outros momentos cai, por exemplo, vozes verbais. Em alguns cai crase. Então, assim, eles pegam o conteúdo, né, de gramática e eles surpreendem. Tá? Eles tentam pegar aquela pessoa que não, que não está preparada, né, que não consegue ali um bom domínio de gramática, de surpresa. Então, qual que é a nossa ideia? Né? É que durante o curso você consiga perceber, ter a noção do conteúdo, né? E também consiga ter algumas estratégias para você não cair nas pegadinhas e nas armadilhas que esse tipo de concurso sempre pega, né? Por exemplo, no português, nós temos algumas palavras, né, que elas não pertencem a uma classe de palavras só, né? Por exemplo, casa. Casa é substantivo, né? Mas, por exemplo, o que ele pode ser pronome, ele pode ser conjunção, ele pode, e aí, dentro da conjunção, ele pode exercer várias conjunções, né? Pode ser subordinativa, pode ser explicativa, né? No caso das coordenativas, ele pode ser explicativo. Então, o que? Ele é um tipo de palavra que ele é mutante na língua portuguesa, né? E eu estava vendo aí a prova dos anos anteriores, né? Sempre um peguinha nesse sentido, sabe? Para você identificar naquele contexto específico, né? Qual que é a função, qual que é a classe de uma palavra que é mutante, que ela serve para várias partes da língua portuguesa, né? A parte de gramática, ela é muito extensa, mas nós conseguimos casá-la, né? Como assim? Por exemplo, nós vamos trabalhar aí as 10 classes gramaticais. Nós conseguimos fazer, por exemplo, adjetivo e substantivo ao mesmo tempo, para você ver ali a diferença dos dois, para você ver qual é a função dos dois, né? Quando nós formos ver crase, nós vamos ver os exemplos em que a crase ocorre, a crase não ocorre, né? Então, a ideia é mostrar para você um global, né? Mas também mostrar para você como que aquele global é perguntado. Então, nós analisamos as questões, né? O ano passado, eu me lembro que nós, várias vezes, na hora da análise da questão, a gente dividia a turma, eu acho que a letra A, eu acho que a letra B. E é justamente essa a ideia deles, que você fica em dúvida entre duas, e aí a gente mostrar, né? Como que faz, como que você consegue perceber a diferença, tá? De uma e de outra. Tá bom? Então, depois de vender um pouquinho o peixe, né? Que a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o apanhado, né? Que geralmente costuma aparecer. E nós vamos resolver aqui duas questões. Tá? Uma questão de interpretação de texto, né? Uma coisa boa, tá? Diferente do Enem, os textos para interpretar, eles são curtos, né? Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, né? Porque quando é curto, não tem muito onde você procurar, né? Tem ali, às vezes, um texto 5 linhas, e daquelas 5 linhas eles tiram, né, uma questão de interpretação, certo? Então, quando puxa a interpretação, uma dica muito boa que eu vou dar aqui, eu acredito que vocês já devem ter até ouvido, e deve servir também para todas as matérias, né? Toda pergunta que tem um texto, a resposta está no texto, tá? Então, quando você tem ali uma dúvida, né? Eu estou em dúvida entre a letra A e a letra B. O que você precisa fazer? Você precisa ir lá no texto e buscar alguma palavra no texto que prove que seja a
ou que prove que seja a B. Se você não achar, pode ter certeza que não é nenhuma das duas. Tá? Porque toda pergunta de interpretação que tenha um texto como base, a resposta está nesse texto. Né? E aí, muita gente acaba, por exemplo, perdendo tempo lendo o texto inteiro, né? Aquelas do Enem, por exemplo, às vezes o texto tem uma parte inteira da folha, né? Aí você lê aquilo tudo, lê a pergunta, aí você não lembra mais do texto, aí você vai buscar de novo o texto. Né? Então, tem algumas estratégias que a gente vai trabalhar junto que vai, com certeza, ajudar. Né? A você, por exemplo, a ganhar tempo e também a acertar. Porque a parte de interpretação, ela é uma parte que dá para gabaritar fácil, tá? Com as estratégias aqui que nós vamos mostrar, tá? Então, uma dica que eu dou já, antes mesmo da gente começar a ter o curso mesmo, é que quando você for fazer no Enem, né, alguém que for fazer outro vestibular também, além do FDF, né, toda pergunta que tenha um texto, a resposta está ali naquele texto. Então, você leia as alternativas e, depois que ler as alternativas, o ideal é que leu as alternativas, busque no texto. Para você tentar achar no texto alguma que seja semelhante àquela alternativa. Tá? Sempre haverá uma só, tá? Com palavras que sejam parecidas, né, com o que está no texto. Tá? Nunca a mesma palavra, mas palavras que tenham o mesmo valor ou que tenham significados sinônimos. Tá? Deixa eu só ver se eu aprendi aqui a compartilhar a tela. Não vou parar de falar, porque se eu não conseguir, não vai parecer que eu não estou conseguindo, né? Aí eu fico aqui de boa. Então, o que a gente precisa ver, pessoal? São duas partes, né? A parte da gramática e a parte da interpretação de texto, tá? Vou clicar aqui, ver se vai dar certo. É isso, Caio. Tá aparecendo aqui, ó. Ainda. Ou ainda Aí, não? tá Me ajuda indo. aí. Tá carregando. Apareceu? Aí, agora Ah, tá sim. carregando. Apareceu aqui esse PDF aqui. Deixa eu apertar para apresentar, vamos ver. Opa. Já tá compartilhando sua tela. Agora é só você abrir o arquivo normal que Apareceu você a tela deseja. cheia aí. Eu acho que você compartilhou a própria Mas aqui, tela. Onde você apertou? vocês não estão vendo o O PDF PDF, vocês não. estão vendo. O Chrome mesmo. Deixa eu só acabar aqui. Vamos ver. Eu tirei. Eu coloquei aqui, ó, apresentar agora uma janela. É isso aí? Dá um Se você realmente. colocar uma janela, aí você tem que escolher a janela onde está o arquivo que você deseja. Se você pôr a tela inteira, tudo está no seu computador compartilhado, sabe? O que você mexer aí a gente vê. Então, beleza. Então eu vou colocar então a tela inteira. Vamos ver. Só cuidado aí para não aparecer nenhum nude, nenhuma coisa dessa, né? Aí a gente perde a galera toda, né? Aí os meninos vão embora, tristes. Não, então, é o fim, né? Aí agora você Deixa pode. eu ver se eu. Aí tá Ah, compartilhado. Aí você pode entrar no PowerPoint agora, no PDF, no arquivo seu. Não aperta parar a apresentação, aí não. eu clico. Não, não aperta aí não, senão você Eu para. aperto, Não, agora você vai no arquivo que você onde que eu vou quer. então? Qual que é o arquivo que Aí você eu quer clico, eu já compartilhar? tá aberto. Então pode abrir. Tá, O que abre ele. apareceu? Isso, apareceu. Agora só pôr no modo Eu estou apresentação. aparecendo para. Isso, a gente Vamos ver, deixa tá eu vendo ver. Deu o tela cheia FTF aí ou normal não? aqui, tá? F, professor Cristiano. FDF, beleza. Isso. É isso então. Beleza. Bom, obrigado, produção. Né? Eu falo, o pessoal de Hollywood é outro esquema, né? Porque não tem outra Suporte maneira. técnico. Então, pessoal, sim, né, é o rock, que é o nosso rock. Rock, aí vem o Liminha, o rock, ajudar.
Ó, então, eu separei aqui alguns dos conteúdos, né, que aparecem. Então, a interpretação de texto teoricamente a mais fácil, mas também ela tem alguns macetes, né? Então, a interpretação de texto, na minha visão, seria a parte que dá para gabaritar com tranquilidade, né? Vocês vão perceber, assim, ó, são 10 questões, né, da parte de língua portuguesa. A literatura fica separada, né? Embora ela faça parte também da língua portuguesa, a literatura ela é a parte, né? Então ela tem as suas questões separadas, né? A parte histórica da literatura, os livros, os escritores. Na parte do português fica a interpretação de textos, aí dos mais variados, né? Tirinha, notícia, relatos, receita, né? Já teve até um ano que teve receita. Então, dos mais variados tipos de texto. E aí, na pergunta, o que se pede muito, né? Por que aquele texto foi escrito, né? Isso é uma coisa que a gente, na hora que lê, você precisa conseguir perceber, por exemplo, se aquele texto foi escrito para te informar, se ele foi escrito para criticar alguma coisa, se ele foi escrito para emitir alguma opinião, se ele foi escrito para dar uma instrução, né? Se ele é um texto informativo, se ele é um texto mais cômico, né? Tem muitas perguntas daquele tipo assim, qual que é o humor da tirinha, né? A tirinha não tem graça nenhuma e você tem que descobrir qual que é o humor da tirinha. Então, esse tipo de interpretação é um pouquinho mais profunda, né? Você precisa perceber por que o escritor do texto escreveu aquele texto, tá? Essa é uma parte um pouquinho, é um tipo de questão um pouquinho mais profunda de interpretação, tá? Embora, com a leitura mais desenvolvida, a gente consiga fácil pegar. Tá? Então, tem as 10 classes gramaticais, tá? que fazem parte da norma padrão. Né? Regência, né? Verbal e nominal. Né? No caso da regência verbal, nós temos algumas palavras que mudam de sentido conforme a regência. Né? Um exemplo bem assim, básico. Né? A palavra, o verbo assistir, por exemplo, ele tem 2 significados, né? Ele tem 4, na verdade, mas vamos pensar ele tem 2 significados no mínimo, né? Ele pode ser ver, assistir de ver, e assistir de ajudar, de dar assistência, né? Conforme a regência dele, o significado dele muda, tá? Então, esse tipo de conteúdo, na parte de regência, nós temos que dar mais destaque, né? Por exemplo, vocês agora, né, estão assistindo a aula, né? Então, você assiste a. Por quê? Porque vocês estão vendo, né? Então, assistir a com preposição a, né? Assistir ao jogo, né? Assistir a aula, até com crase, né? Significa que vocês estão vendo. O Caio, por exemplo, ele está assistindo minha aula no sentido de me ajudar, de dar assistência. Quando ele deu aqui, ó, clica aqui, ele também me assistiu. Só que ele assistiu dando uma assistência. Aí não tem mais o a. Ele assistiu minha aula. Vocês assistiram a minha aula. Então, essa palavra assistir, ela tem 2 significados que, conforme a regência, muda. E aí nós temos várias outras palavras que também seguem esse caminho aí. Né? Nós temos a crase, né? Que tem muita gente que tem medo da crase, né? Mas ela não é nem um bicho de 7 cabeças. No ano passado eu brinquei com os meninos, né? De adivinhar quando tem crase e quando não tem. E aí toda vez eles chutavam, tem, né? E aí, todas as vezes que eles falavam não tem, e eu coloquei todas que não tem. Nenhuma tinha. Coloquei a lousa inteira com frases que não tinham. E eles sempre chutando no tem, esse tem. Só que tem 3 casos na língua portuguesa que a crase ocorre. Né? E eu não coloquei nenhum lá para sacanear mesmo, né? Para que eles vissem que é um caso muito raro, que raramente acontece crase e tudo mais. Então, a crase, todo ano aparece ali, né? Uma questão de crase. Essas questões de sinônimo, antônimo, né? Essas questões que são de significado de palavras, né? Essas questões, elas são bem chatinhas. Porque pergunta mesmo, qual é o sinônimo da palavra tal? Né? Aí, esse caso aqui, ou a gente conhece a palavra, ou não conhece. Não tem, assim, uma dica, né? Ou você sabe o significado, ou não. E nós temos muitas palavras que são, né,
idênticas no som ou idênticas na escrita, e que depende do contexto, elas mudam. Então, a gente também perceber essa questão de significado de palavras, né? Quase um dicionáriozinho ambulante ali nós vamos ver, né? Porque precisamos saber, né? Para saber o sinônimo, eu tenho que saber o que aquela palavra significa, né? Para saber o antônimo, a mesma coisa, né? Os homônimos, eles são palavras que são escritas de maneira muito semelhante, né? Ou o som é igual, ou a escrita é igual, né? O parônimo é a mesma coisa, né? E aí saber o significado de um, o significado de outro, para que possamos ver depois quais são os sinônimos, ou qual palavra cabe naquele contexto, né? Esse tipo de questão, tá? As figuras de linguagem, né, que existem aí aos montes, saber identificar a figura de linguagem é muito importante, tá? Às vezes numa frase pequenininha é mais complicado do que num texto, né? Um texto que tem todo um entorno é mais fácil. Mas essa parte também das figuras de linguagem, a linguagem literal e figurada, né? Conotativa e denotativa, e por fim a parte sintática, que entra ali as vozes verbais, essa análise de orações um pouquinho mais extensa. Então, assim, embora sejam ali 6 conteúdos, né, que fazem parte, né, 6 conteúdos assim, brincando, porque os 10 classes gramaticais, eles são 10 conteúdos, né? Mas a gente consegue perceber que todos eles casam um com o outro. Quando você estuda as 10 classes gramaticais, você se prepara para entender o que é a regência. Quando você estuda regência, você se prepara para entender o que é a crase. E assim por diante, né? O conteúdo, né? Acredito que na matemática seja assim, quase todas as disciplinas são assim. Um conteúdo, ele é a base para o próximo, né? Então, aqui, quando chega em regência, nós temos que lembrar que são preposições, por exemplo. E a gente já vai ter visto preposições nas 10 classes gramaticais. Então, é sempre uma revisão eterna, né? Você vai sempre aprender alguma coisa nova, voltando do que aprendeu anteriormente. Tá? Vamos, então, brincar aqui um pouquinho com uma questão de interpretação. Ó, então, você tem aqui uma tirinha, né? A questão, ela vai servir, e eles sempre fazem isso, né? Eles colocam a questão de interpretação e, na sequência, eles colocam uma questão de gramática. Tá? Então, assim, o mesmo texto serve para várias questões. Tá? Aqui, ó, nem é tão complicado, tá? Vou mostrar para vocês aqui que nem é tão complicado. Nós sempre vamos ter, ó, 5 questões, 5 alternativas, né? Do A ao E. E eu preciso observar qual que é a relação da questão que eu acho que é com o texto do tirinha, tá? Então, como é tirinha, compensa você ler. Quando é textinho, às vezes compensa você ler ali a alternativa primeira, tá? Então, tem a instrução, né? Leia a tira para responder as questões de números 41 e 42. Né? Geralmente aí começa a parte do português. A partir da 41 até a 50 é a parte da língua portuguesa. E aí você tem um enredo de tirinha muito simples, ó. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Você é a caixa de Pandora? Não sei. Fui roubada e presenteada tantas vezes que perdi a noção. O que há dentro de você? Não posso dizer. Tem que dizer. Isto aqui é um inquérito. Tá bem? Aí o último quadrinho, só não verbal, né? Há uma mãozinha abrindo a caixa, né? Se nós formos pensar, tá? Nessa tirinha tem um enredo muito simples, né? É uma caixa que está sendo interrogada, como se fosse um julgamento da caixa, né? A caixa está sendo julgada por alguma coisa, né? Não sei se vocês já viram na mitologia grega, a caixa de Pandora é aquela que tem todos os males do mundo. Quando ela foi aberta, veio para o mundo, né? Todo tipo de doença e sentimentos negativos e maldade. Foi ali que o ser humano se perdeu, né? Então, quando ela abre no final, né? Pode, se ela for mesmo a caixa de Pandora, vai sair dali tudo quanto é coisa ruim, né?
A pergunta é muito simples, a de interpretação. Ó. Na tira, a personagem Caixa está numa situação de interrogatório. Uma frase própria a esse contexto é: então, ó, eu preciso observar nessa tirinha que tipo de frase é uma frase típica de um interrogatório. Então, ó, eu tenho que pegar a tirinha e tirá-la desse universo de história em quadrinho para colocá-la no mundo real para mostrar qual que é a semelhança entre a tirinha e o contexto real, certo? Então, a primeira, ó, tá bem, essa expressão seria uma expressão de interrogatório que denuncia a intenção do inquirido de afrontar a autoridade do inquiridor, pois revela descaso com as perguntas feitas. Será que isso seria uma frase típica de interrogatório? Todo interrogatório tem isso? A B. O que há dentro de você, por meio da qual o inquiridor explora o lado emocional do inquirido, obtendo posteriormente a verdade dos fatos. Essa pergunta, o que há dentro de você, é sempre feita em interrogatórios, que perdi a noção, mostrando claramente que os inquiridos, quando pressionados, preferem arriscar sua liberdade a dizer a verdade. Será que isso é falado em todos os interrogatórios? Não sei, a letra D, que mostra a predisposição do inquirido em contribuir com o inquiridor, respondendo as perguntas com clareza e desenvoltura. E a última, E, jura dizer a verdade, por meio da qual o inquirido se compromete a apresentar informações esclarecedoras em relação ao fato investigado. Vocês querem brincar? Quer alguém aí arriscar, falar qual seria? Alguém mais valente? Alguém mais... Ah, eu acho que a letra A, eu acho que a letra B. Alguém quer tentar? Pode falar que eu não estou vendo vocês agora. Não sei se eu consigo ver, mas se alguém quiser falar, eu acho que a letra B, a letra C... Falaram letra E, ô Cristiano. A Eles Vitória pediram Agnes, a Ana Tereza e a Ana Júlia e a Aline acham que é a letra E, de escola. Letra E de escola. Né? Vamos fazer igual o Celso Portiolli. Né? A resposta está aí exata. Exatamente essa, a letra E. Né? Em todos os julgamentos, né, que é o que parece que essa tirinha representa, né, você tem essa expressão, né? Jura dizer a verdade, somente a verdade, não é mais que a verdade. E a pessoa que está sendo julgada, mesmo que ela vá mentir, ela tem que falar que jura que vai dizer a verdade. Né? Então, essa letra E é a frase que indica que isso é um interrogatório. Né? Percebe que, olha, vamos supor que eu nunca tenha lido essa tirinha, nunca tenha estudado essa tirinha. Mas a pergunta, ela é simples de você pegar. Né? Então, a interpretação, ela é isso. É você ler, né, e conseguir pegar a informação que tem a ver com a alternativa. Tá? Todas as outras, percebe que são absurdas. Nenhuma delas seria possível ser a resposta para uma pergunta qual alternativa indica interrogatório. Tá? Um tá bem não é interrogatório, pode ser qualquer coisa. O que há dentro de você, qualquer coisa. No meu caso, nada, porque eu não jantei ainda, né? Então, não tem nada dentro de mim. Perdi a noção também, nada. Não sei também, não. Né? Então, a interpretação de texto, ela é mais simples, porque você consegue buscar no texto a informação. Tá? Então, assim, essa parte de interpretação, ela tem que ser a parte que todo mundo gabarite. Né? E eu vou mostrar aí algumas outras estratégias. Né? Esse texto bem simples, né? Mas é uma pergunta aí do ano retrasado, tá? Para mostrar que realmente não é tão impossível assim a gente buscar a interpretação. Tá? Uma segunda questão, ó, também com um texto, tá? Só que aí, ao invés de tirar a questão de interpretação, eu tirei a questão de gramática, tá? Para vocês perceberem aí que o mesmo texto serve para mais de uma questão, tá? Ô, Caio, como eu tô sem tempo aqui, se eu estiver chegando perto do fim, você me dá um toque aí, eu não sei se... Como é que tá? Tem uns 10, 15 minutos, uns 15 minutinhos ainda. Tá, então, beleza. Vou ficar tranquilo que der o tempo aqui, eu já derrubo a sala, cai todo mundo, pode ficar tranquilo. Então tá bom. Aí, só
Só para não continuar falando aqui, né? Aí corta a sala, eu continuo falando. Corta a sala, você continua, não, pode ficar tranquilo. Olha só. Então, esse texto, ó, percebe? É um texto curtinho. Ele é um trecho de um editorial, tá? Então, o que eu vou achar aqui? Eu vou achar aqui opinião sobre uma notícia, tá? Essa é a ideia do editorial, né? Os editores dos jornais, eles escrevem a opinião deles sobre uma notícia específica, tá? Neste caso, a pergunta 43 e 44, até a 47, é só sobre ele, tá? Mas eu tirei a questão 43, porque como a gente já tinha visto a interpretação, eu queria mostrar uma pergunta da parte de gramática, tá? Então, ó, textinho bem simples, né? Há uma grave deficiência no Brasil com as multas lavradas pelo IBAMA. A imensa maioria acaba não recolhida. Recursos administrativos e judiciais se multiplicam e a morosidade do Estado realimenta a tendência a delinquir. As autuações, não raro, alcançam valores milionários, mas quase nunca produzem o efeito pretendido. De certo, não é esse o motor a impulsionar crimes ambientais, como a derrubada de matas ciliares, mas parece evidente que tampouco incentiva o respeito às regras. Pergunta relacionada aí a esse texto no contexto, tem muito isso, né? Porque as palavras na língua portuguesa, elas variam conforme o contexto. Tá? Então, essa ideia de no contexto é importante a gente entender, porque conforme o contexto variar, também variará, nem todas, claro, né? Mas também variará o vocabulário. Tá? Então, no contexto em que estão empregadas as expressões não raro e de certo, né, no segundo parágrafo, estabelecem respectivamente relação de sentido de tempo e afirmação, modo e dúvida, negação e intensidade, tempo e modo, modo e afirmação. Então, essa questão, ela vai pedir para você os seus conhecimentos sobre advérbios, né? Os advérbios são uma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa, tá? Uma das maiores, a segunda maior, tá? Em número de quantidade de palavras que fazem parte desse grupo, né? Só perde com o verbo, tá? Então, assim, são muitas palavras e cada uma desse grupo de palavras tem o seu significado, tá? Então, se fosse, por exemplo, ler essa pergunta, você não precisaria ler o texto inteiro para responder a pergunta 44, né? Porque está falando no segundo parágrafo. Você ignora o primeiro, leria só o segundo e já conseguiria pegar aí qual que é a ideia do segundo, tá? Então, ó, as autuações, não raro, alcançam valores milionários. Qual que é o sentido desse não raro? Né? O que ele está... Qual que é o significado dele? É sentido, é significado. Ele significa tempo, modo, negação, né? Tem 3 possibilidades. Tempo, modo e negação. E depois, eu tenho o de certo. De certo não é esse o motor a impulsionar crimes ambientais. Esse de certo seria afirmação, dúvida, intensidade ou modo. Alguém gostaria de arriscar aí alguma? Manda pro Caio, que o Caio é a nossa Paquita, que é igual no Faustão, né? Ele vai lá na plateia, pergunta, e aí o pessoal responde. Essa é mais difícil, né? Gramática é um pouquinho mais tenso, né? A outra, batata, todo mundo pega rápido. Agora a gramática é um pouquinho mais tenso. E aí? Uma dica para você pegar qual é você substituir a palavra por uma que tenha valor equivalente. Por exemplo, ó, o não raro, ele pode ser 3 coisas. Ele pode ser o tempo, o modo ou a negação. Certo? Então vamos pensar. Ó. Se ele fosse o modo, ele iria indicar uma forma de se comportar. Então as autuações, elas se comportam de um jeito. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo de outra palavra que seria de modo. Né? A mulher entrou desesperadamente.
O desesperadamente indica o modo que ela entrou. Tá? Então, a mulher entrou de um jeito. É isso que está dizendo ali? Vamos pensar. O tempo, ele pode ser substituído por horas. Né? Então, por exemplo, de vez em quando eu saio para fazer compras. Ali, tá com essa ideia de vez em quando para ser uma expressão de tempo. Né? As autuações, de vez em quando, alcançam valores milionários. Ou seria negação? Negação é uma coisa que nunca. Então, as autuações nunca alcançam valores milionários. Qual dessas três seria a ideia? Né? A gente tem que pensar, porque são só três possibilidades. Modo, tempo e negação. Eu peguei de baixo para cima. E o de certo, né, ele pode ser afirmação, dúvida, intensidade ou modo. O modo, a gente já viu que é o jeito. Né? O jeito que alguma coisa se comporta ou que alguma coisa acontece. Tá? Será que seria isso ali? A intensidade. A intensidade. Afirmação. Afirmação é quando você diz que aquilo é 100% certeza. Tá? É uma coisa que é afirmada, né? Que não é mentira. A intensidade, ela transforma qualquer palavra em algo mais forte do que ela é. Tá? Se eu digo assim, ó, nossa, eu amo Caio, e eu amo muito Caio, qual que é o sentimento maior? É o eu amo muito. Né? Então, o muito é uma palavra que dá intensidade. Esse de certo, ele também está dando intensidade? Tem que pensar. E o dúvida, né? O dúvida é fácil, né? Eu não tenho certeza se alguma coisa é ou não é. Tá? Dá para pegar? Qual seria? Alguém já arrisca alguma? Valendo R$1 milhão em barras de ouro que valem mais do que dinheiro? O pessoal nem lembra dessa piada, né? Só o Caio que vai lembrar que é velho que nem eu, né? O Silvio Santos falava isso, né? R$1 milhão em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Ninguém, turma. Aí eu brochei aqui na gramática. Professor, eu vou me arriscar. Eu acho que é letra B. B de bola. Ou D de dado. É que o B e o D, eles são quase iguais. D de bola. B de bola. É um modo e uma dúvida, você acha? Pode ser? Né? Aqui, pessoal, esse tipo de pergunta de advérbio, ela é assim, ó, para calcanhar de Aquiles, né? Porque os advérbios, eu sempre falo com os meninos, de todas as partes da gramática, a mais complicada, por ser muito extensa, é a parte de advérbios, tá? Então, vamos pensar, ó. As autuações, não raro, alcançam valores milionários, tá? Esse não raro significa, vamos pensar, ó, se uma coisa não é rara de acontecer, é que ela acontece sempre. Se acontece sempre, acontece toda hora. Essa é a nossa interpretação, tá? Pensem que a gramática também é interpretação. Ó. Uma coisa que não acontece raramente, ela acontece sempre. Coisas que são raras, acontece de vez em quando, ou quase nunca, né? Então, se ela não é rara, é porque ela acontece sempre. E sempre é o mesmo que toda hora. Toda hora tem que ser tempo, tá? Então, ó, eu sei por que confunde, tá? Porque aí a gente pensa que é o modo que as autuações acontecem, tá? Ir na letra D é totalmente compreensível, tá? Você não errou assim uma coisa, nossa, errei, não. Eles puseram assim para a pessoa errar mesmo, porque dá para confundir muito, tá? É uma expressão que confunde, certo? Então, para que você não se confunda, você precisa tentar trocar, né? Eu, por exemplo, se fosse... Deixa eu tentar colocar um de modo ali para dar para trocar. É que não vai dar. As autuações alcançam valores milionários. Eu não vou conseguir fazer, senão vai mudar o sentido, tá? Mas ali, a ideia do não raro é que acontece o tempo todo, tá? Então, seria tempo, tá? Já eliminamos a B, a C e a E,
tá? Aí, olha como é que eles são também, né, filhos da mãe. Por que ele coloca a negação? Você vê o não ali. O não é a palavra de negação principal. Vi o não, vou falar que negação, chuta nascer. Né? Eu não lembro o que era de certo, mas não, eu sei. Chuta nascer e aí você escorrega. Tá? Precisa tomar cuidado. Tá bom? Então, nesse caso, né? Não raro seria tempo, pode ser a letra A ou pode ser a letra D. Mas quase nunca produzem o efeito pretendido. De certo, não é esse o motor a impulsionar crimes ambientais. Tá? Aqui, eu estou fazendo uma afirmação ou estou falando uma maneira de se comportar? Eu estou fazendo uma afirmação. Tá? Ele fala, ó, de certo, ou seja, olha só como que, às vezes, Deus põe o significado na própria palavra. Ó. De certo. Se é de certo, não é de errado, é certo. O certo é uma afirmação. Tá? Ó, de certo. Eu não posso estar duvidando se eu estou falando que é certo. O que é certo não tem dúvida. Tá? Então, a expressão de certo, esse advérbio de certo, ele é algo que tem 100% de certeza. E eu só posso ter 100% de certeza em uma afirmação. Tá? Quando você tem dúvida, você faz uma pergunta. Né? Você colocar em interrogação. Tá? E aí, olha como é que a pista ela está esparramada aqui na frase. Né? Então, a palavra de certo, ela significa com certeza, tá? Ela é o mesmo sentido de com certeza. E a afirmação é você dizer que algo está certo, tá? Então, nesta questão, seria a letra A. Mas por que a gente não iria na letra A de jeito nenhum? Gente, na hora que eu estava resolvendo, eu falei, eles são muito sacanas. Por quê? Ó, a letra A, ela é a única que não parece que é. Tá? Porque você teria que conseguir fazer essas trocas que eu fiz para você conseguir chegar na resposta. Ela não parece que é a certa. Né? E todo mundo subestima o poder da letra A, tá, gente? Muitas respostas são a letra A. Então a gente acaba falando assim, a letra A nunca é. É da B para baixo. Não é verdade. Tem às vezes que a letra A também é a resposta certa. Tá? Nesta questão de gramática, nós iríamos, por exemplo, gastar um tempinho para conseguir fazer essas trocas, para entender o sentido dessas duas palavras na frase. Tá? Então, olha só como que uma pergunta que é de gramática exige também interpretação. Tá? Nunca vai ser assim, ó, qual é o substantivo próprio? Aí tem lá, João, casa, madeira, cadeira e café. Qual que é o substantivo próprio? É João. Nunca é assim. Sempre dentro de uma frase, dentro de um contexto, para que você tenha que tirar aquela parte do contexto, entender o que é esse contexto, e aí responder. Tá? E aí, gente, é diversão, né? Gramática é alegria, gramática é ritmo de festa, né? Você sabendo um negócio desses, a gente até assim fica emocionado, né? Eu tô aqui, né, saltitando, né? De emoção. Porque o nosso idioma, ele é muito bom, sabe? Porque ele tem uns ziriguidu que parece que é até macumba, de tão trembão que é. É um negócio assim, é demais, né? Então, uma perguntinha pequena, menor que a outra, a gente demorou mais tempo do que a outra, que era maior. Por quê? Porque precisa tirar do comum e colocar... essa palavra é muito linda, contexto. Quando você coloca dentro desse contexto, as coisas mudam, elas variam, elas mexem, e isso é muito bacana, né? E vocês vão trabalhar muito com essa língua portuguesa, né? Porque uma lei, a vírgulazinha ali, ela inocenta o cara. Se você colocar a vírgulazinha lá no final, o cara pega 30 anos, né? Então, a língua portuguesa é demais. Beleza? Eu queria analisar uma de cada, uma de interpretação, para mostrar para vocês que é uma parte tranquila, né? E uma de gramática para mostrar que não é tão tranquilo, mas é possível também, tá? Para sair, eu clico aqui, né? Interromper compartilhamento. Eu vou tentar. Eram essas duas, deixa eu ver. Foi para um lugar que eu não sei onde é. Deixa eu ver aqui.
Agora eu acho que eu voltei, né? Aí. Então, o que eu estourei aqui um pouquinho, né? O que é a minha dica para vocês, pessoal? Sempre que vocês forem pensar em língua portuguesa, seja gramática, seja o texto, a interpretação é o que manda. É você entender o que aquilo está dizendo. Porque entendendo o que aquilo está dizendo, às vezes nem precisa tanto do conhecimento específico de gramática. Você consegue captar, né, a mensagem e acertar, tá? Mas não pode ter medo de errar, tá? Então tem que arriscar, tem que tentar, porque aí nessa tentativa a gente vai explicando, vai mostrando o que é. É legal? E aí, grande Caio? O que você achou? O Caio, eu acho que ele foi ao banheiro e largou a gente aqui, porque teve uma hora que eu chamei ele não acudiu. Ou ele desmaiou na casa dele de emoção. Acontece isso, né? A pessoa desmaia na casa, a gente pensa que tá aqui e morreu, né? Vocês que conhecem ele há um dia a mais que eu, e aí? Ele costuma sumir assim? Foi jantar, sei lá? Não tá aqui não, eu tô zoando, ele fez um tempo antes ali quietinho. Foi atender a porta do iFood também, né? Às vezes toca. Bom, galera, foi um prazer aqui falar com vocês, né? Se o Caio chegar, não sei como é que funciona, vocês sabem sair, gente? Alguém me ensina aqui. Esse aqui eu nunca usei, eu uso outros. Alguém me fala assim, como é que sai? Tem que clicar em alguma coisa? Eu acho que o pessoal também não tá aqui não, deve ter sumido também. Dá um help aí. Professor, é só todo mundo sair que a gravação para automaticamente. Todo mundo sabe. Aí você pode sair da sala também, isso. Mas aí onde que eu clico para sair? Ela salva. Onde que eu clico para sair? Não, aí todo mundo vai saindo da sala e aí você pode sair também. Eu não sei como que funciona pelo computador, mas é só sair da sala. Oi, Aí pessoal. salva a gravação. Acabou a aula? Voltei, desculpa aí. Eu vou sortear agora os números da Telecena, eu acabei aqui. Agora eu vou sortear os números da Telecena. Aqui, mas... Não, tranquilo. Vou parar então a gravação.